Saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão mais um capítulo do livro O Problema do Destino, não, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, gostaria de fazer alguns lembretes. O lembrete principal é sobre Allan Kardec. Allan Kardec, que vai ter a desencarnação, aniversário da desencarnação agora em março, no final de março. Allan Kardec era professor, cientista, estudioso, e foi escolhido pela espiritualidade maior para fazer a codificação da doutrina espírita. Quer dizer, ele foi convidado pela espiritualidade para fazer a conversação com os espíritos e, através dessas perguntas e respostas de vários espíritos, é que nós vamos então ter a nossa codificação. Leon Denis, já uma pessoa mais humilde, mais simples, filho de pais trabalhadores na sua simplicidade, autodidata. Ele não estudou, não teve mestres. Ele aprendia pelo esforço próprio. Ele tinha uma vontade tão grande de se instruir que tudo que ele via, ele lia e num instante ele conseguia assimilar. E aos 18 anos, ele passa em frente a uma livraria e chama a atenção dele um livro, o Livro dos Espíritos. E ele compra aquele livro, lê, assimila e entende que todas as dúvidas que ele tinha a respeito da vida, ali estava solucionado. Um feliz encontro. Um instrutor, que foi Allan Kardec, através do livro, vai encontrar então o seu discípulo. No Livro dos Espíritos, se depois alguém quiser ter mais conhecimento sobre aquilo que nós vamos falar hoje, que é sobre as vidas sucessivas, o capítulo 4 e o capítulo 5 vai falar sobre a pluralidade das existências e as considerações sobre essa pluralidade das existências. Quero deixar bem claro que o Espiritismo não criou a reencarnação. Ela sempre existiu. Em religiões mais antigas, em crenças mais antigas, sempre se acreditou na sobrevivência do espírito. E ela é um dogma filosófico porque ela é indiscutível. Ou nós aceitamos ou não. Então não se discute a reencarnação. Se estuda e aceita do jeito que tem que ser. A própria Bíblia nos mostra em 2 passagens a questão da reencarnação. A primeira é a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus vai encontrar Elias e Moisés. E Elias foi um profeta do Antigo Testamento e ele depois vai reencarnar como João Batista. Então é uma prova da reencarnação. E também no famoso, isso aí vocês vão encontrar em Mateus capítulo 17. E no João capítulo 3, nós vamos encontrar o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta a Jesus o que teria que fazer para viver a vida eterna. Jesus fala que nós teríamos que nascer de novo.
Então, duas provas bem sutis da reencarnação no Testamento, no Novo Testamento. Então, não há como discutir essa questão. Kardec também, lá no Céu e Inferno, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: nós vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. Nós morremos, e isso não é menos certo. Deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou é para nunca? É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo acabará sem retorno. Então, vale a pena pensar nisso. Enquanto nós formos expondo as críticas e as objeções quanto às vidas sucessivas, vocês vão pensar muito nisso aqui, que eu acabei de falar. Nós temos que pensar muito sobre isso. Então, antes, nós vamos ver uma outra pergunta que está no Livro dos Espíritos, na questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E os Espíritos respondem: a vida do Espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, isso aqui é uma pergunta clara e uma resposta mais clara ainda dos Espíritos. Outra questão também vai ser, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Jesus vai falar: meu reino não é deste mundo. Então, Jesus limitou-se a apresentar, de certo modo, a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Isso aqui é um primeiro momento quando Jesus está falando sobre o reino, quando perguntam para ele, né? E ele diz que o reino dele não era desse mundo. Então, que mundo era este? Onde estava localizado esse mundo pela qual Jesus está falando? Mas nós temos que nos reportar lá naquela época em que a maioria das pessoas não liam, não estudavam, poucas pessoas tinham a condição de ler, de saber ler. Mulher, então, nem pensar, era só dona de casa mesmo, e olha lá. E os homens, os poucos homens, é que eram escribas, que eram sábios, que entendiam da lei. Então, quando Jesus fala isso, ele não podia se aprofundar muito, porque não haveria entendimento da parte deles. Como até hoje tem muita coisa que a gente estuda, que a gente vê do Livro dos Espíritos, que nós ainda não temos entendimento, porque nós ainda não temos a capacidade de apreender tudo aquilo que os Espíritos nos trouxeram. Mas ele diz aqui que é uma ideia que a gente tem lá no fundo. Nós sempre questionamos isso. Mesmo a gente não verbalizando, nós sempre pensamos assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Estou aqui só de enfeite? Estou de passagem? Vim aqui passear e vou voltar? Voltar para onde? Para quê? Então nós sempre fizemos esse tipo de pergunta. Mas Jesus também fala que ele vai enviar o Consolador. E o Consolador que vai trazer as explicações que seriam adequadas para a época e para as pessoas terem um maior entendimento. Aí vai dizer assim: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material e o que os fatos demonstram
porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as peripécias. Porque o que vai acontecer com o Espiritismo? Com a questão de se poder conversar com os espíritos e eles nos trazerem as respostas das nossas dúvidas, e principalmente as dúvidas todas que Kardec teve na época, tudo vai se transformando e mostrando de uma forma muito clara que a vida material e a vida invisível, que é imaterial, elas são muito ligadas. Nós vivemos no mundo material, mas vivemos ao mesmo tempo no mundo espiritual. Nós temos uma interexistência, só que ainda nós não temos essa noção profunda de como que é isso. Ah, Nadir, como é que pode ser? Eu estou no mundo material, estou vivo e estou vivendo no mundo espiritual? E às vezes a gente vive mais no mundo espiritual do que no material. No período que nós estamos dormindo, aonde nós estamos? Onde está o nosso espírito? No mundo espiritual. E quantas vezes a gente tem no nosso sonho, nos nossos sonhos, é alguma coisa assim que quando você acorda você tem alguma reminiscência daquilo, mas que você não consegue captar, você não consegue, logo vem o esquecimento, parece que vem assim como um flash, mas você não consegue prender aquilo e depois raciocinar sobre aquilo. Na questão 166, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Aí ele desdobra a pergunta: como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Por que a prova da vida corporal é que vai fazer nossa depuração? Devido à nossa imperfeição ainda. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Então nós precisamos de vir de existência em existência para fazer este aprimoramento, essa depuração. Ainda tem uma outra. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então é o desejo de muitos que a gente se mantenha na ignorância, de não saber que a gente passa por várias existências. Quando a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos, a gente vê o quanto tempo nós tivemos assim, como se tivesse uma venda sobre os nossos olhos, da gente não enxergar realmente aquilo que ocorre conosco. Por que nós nascemos, né? Por que nós nascemos no seio de uma família? Por que nós temos aqueles pais, aqueles irmãos, aquela família? É tudo para que a gente faça uma depuração do nosso espírito. Vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar, ou vocês mesmos já falaram: eu não entendo fulano, ele não tem nada da família, mas está na família. Mas por que ele está na família? Porque ele precisa depurar-se com aquela família, e aquela família precisa dele para também se depurar. São os atalhos que a espiritualidade nos dá em questão disso. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens
que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos as ensinam. Então, meus irmãos, essa é a única que vai corresponder à ideia da justiça de Deus. Eu estou nesse mundo, eu posso fazer o que eu quiser, porque não vai acontecer nada comigo. Porque tem a justiça dos homens. Se você for fazer coisa errada em relação à justiça dos homens, você será punido. Mas existe a justiça de Deus. É aquilo que a gente às vezes faz, achando que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo. Só que como espíritos que somos, imortais, nós vamos ter que responder por essas atitudes, por essas ações. Como será? Vai depender de como você levar isso, de como você encaminhar isso. Então, a cada encarnação que nós temos é uma possibilidade, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós melhorarmos, para nós enxergarmos a vida de maneira diferente, não sermos tão egoístas, não sermos tão falsos, não sermos tão hipócritas às vezes. É para o nosso aperfeiçoamento. Às vezes a gente coloca assim: mas eu não sou assim. Quando a gente fala assim: mas eu não sou assim, pode colocar a mãozinha na consciência que alguma coisinha tem. Porque se nós estamos num mundo de provas e expiações, é porque nós temos alguma coisa para resgatar. Senão nós estaríamos muito felizes. Eu não estaria aqui falando para vocês e vocês não estariam sentados aí me ouvindo. Não é certo? Nós estaríamos em outras assembleias, né? Assembleias mais jubilosas, mais luminosas. Não que essa não seja, né? Mas seriam mais angélicas do que essa aqui, que é mais terra, né? Mais nossa. Lá no livro Consolador, Emmanuel vai dizer assim: cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Peraí, Nadir, mas eu tenho que amar lutas, amarguras? Tem uma coisa errada? Eu não vim aqui para isso, não? Nós viemos. Pior que nós viemos. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, é justamente para isso. É um atalho para que a gente possa alcançar a ascensão celestial, para que a gente possa estar junto do Pai. E aqui, isso aqui, é uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Meu filho, você vai voltar porque eu estou te perdoando tudo aquilo que você fez nessa encarnação. Aí você vai voltar, mas procura não fazer os mesmos erros, procura melhorar, procura fazer diferente. Então, nós precisamos ter essas questões. Bom, fazendo essa introdução, para vocês terem mais ou menos uma ideia, porque tudo isso está na doutrina espírita, nós vamos ver o nosso amigo Leon Denis no problema do ser, do destino e da dor, quando ele vai falar sobre o problema do destino, as vidas sucessivas, objeções e críticas. Muita coisa já foi respondida. Quem já estudou o Livro dos Espíritos já responde sobre essa questão das vidas passadas, né? Agora, o Leon Denis, ele como se fosse... Há uma argumentação dizendo o seguinte,
que a espiritualidade, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com várias possibilidades. Então havia a possibilidade do professor Hipólito ser o homem que iria trazer para nós o Livro dos Espíritos, o que seria as perguntas e respostas daquelas dúvidas todas que todos nós sempre tivemos, desde que começamos a questionar. E o Denis seria, porque a espiritualidade nunca trabalha sem ter alguém para substituir se um não der certo. Então Leon Denis seria, na sequência, o outro espírito encarnado que traria para nós todas essas explicações. E o Leon Denis é uma pessoa assim muito simples. Quem tiver oportunidade de ler sobre a vida dele, vocês vão apaixonar. Eu me apaixonei. Então eu posso até ser assim, não posso ficar falando muito, mas eu me apaixonei. E ele então vai começar a trabalhar dentro daquilo que Kardec escreveu, porque ele não foge daquilo que Kardec trouxe, e vai trabalhar mais psicologicamente, com mais carinho, não tão incisivo, fazendo a gente questionar, a gente pensar. Então, católicos e outros que abraçam a teoria das provas eternas contra a teoria a doutrina das vidas sucessivas, porque a doutrina espírita abraça a ideia das vidas sucessivas. As outras doutrinas abraçam a prova da eternidade. Você viveu, morreu, acabou. Se você foi bom, se foi ruim, também não tem problema. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Nem purgatório tem mais. Antigamente não tinha purgatório, agora nem purgatório mas tem mais. E outra coisa, você vai ficar lá de eterno. Você não consegue sair de lá, não. Se você está no inferno, você vai ficar no inferno. Se você está no céu, você vai ficar no céu. Ou você vai ficar cheio de plenitude, ou você vai arder no fogo do inferno. Não tem meio termo. Aí você começa a pensar, mas peraí, não pode ser assim, ora. Tem que haver uma opção. Então, eles dizem assim: desestimula o homem a praticar as melhores virtudes, já que ele possui toda a eternidade e várias vidas para corrigir seus erros. Olha como é que eles entendem, se houver encarnação após encarnação, como é que eles entendem o contrário? Que o homem vai, durante toda a eternidade dele, ele vai continuar errando. Mas não pode, gente. Porque há um objetivo maior de todos nós, é chegar até o nosso Pai Celestial. Não importa o que você tenha feito, pode ser aquele o maior criminoso que vocês possam imaginar, um dia ele vai ter oportunidade de se redimir e estar diante do Pai. E outra coisa, a doutrina das vidas sucessivas seria então um estímulo aos vícios e más práticas. Muito pelo contrário, cada vez que você reencarna, lógico que tudo aquilo que você fez fica no seu arcabouço espiritual. Não é porque você morreu, você virou bonzinho, não. Tudo fica ali, o de bom e o de ruim. Está lá, arquivado, direitinho. Ah, tal dia, tal assim, eu fiz isso e assim. Tal dia, assim. Está lá, arquivadinho, bonitinho. Igual como se fosse um DNA. Está lá, marcadinho. Aí, pensando nessas vidas sucessivas, você começa a imaginar de forma diferente. Você começa a ver a vida de forma diferente. Hoje nós estamos aqui. E amanhã? Daqui a pouco, onde nós estaremos? Como é que vai ser? Tem gente que às vezes fala assim: ah, mas nunca ninguém na minha família voltou para falar nada. Volta sim. Você não sonha com seu pai, com sua mãe que já desencarnou, com sua irmã, com sua tia. E às vezes eles te dão maior preleção lá, te dão maior puxão de orelha, mas você acorda, você tem o esquecimento.
Você não lembra. Mas você fica com aquela coisinha assim no coração, uma sensação assim, gente, algo me falou alguma coisa e eu não percebi. Então vamos continuar. Então, o filósofo francês Leon Denis vai iniciar a defesa das vidas sucessivas, basicamente argumentando que a reencarnação e a compreensão da atemporalidade acaba por esclarecer-nos quanto aos nossos destinos e meta, nos deixa entender as causas dos nossos males e dificuldades, além de exterminar a ideia de que todos sofremos em decorrência de um pecado original. Isso aqui é invenção, gente, não tem nada disso não. Cada um vai ter que responder por aquilo que faz. Não é porque o Adão e Eva pecaram lá que todos nós somos pecadores, que todos nós somos culpados, não. Cada um é responsável pelas atitudes que toma, pelo aquilo que faz. Então, nós temos que pensar muito nisso. É por isso que sua influência moral será mais profunda que as fábulas infantis do inferno e do paraíso. Oporá freio às paixões, mostrando-nos as consequências dos nossos atos, recaindo sobre nossa vida presente e as nossas vidas futuras, semeando nelas germes de dor ou de felicidade, ensinando-nos que a alma é tanto mais desgraçada quanto mais imperfeita e culpada, estimulará nossos esforços para o bem. Se fosse assim, nascer, viver e morrer, por que a gente iria fazer o bem? Por que a gente ia ter caridade para com o outro? Por que a gente teria que ter respeito para com os mais velhos? Por que a gente teria que ter compreensão? Por que a gente teria que ter amor, compaixão? Nasci, vivi, vou morrer, pronto, acabou. Não tem justificativa. Você mesmo se pergunta, não é assim, não pode ser assim. E isso aqui, você vai semear germes de dor ou de felicidade. Sendo que, se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós temos que estar passando por provas aqui ou espiando alguma coisa. Nós não estamos aqui para ficar não é berço esplêndido aqui não, só no hino nacional que é berço esplêndido, tá? Fora do hino nacional, a vida aqui fora é dura. Então nós temos que ter essa compreensão, e que é nós, não é o outro, é cada um que faz a sua mudança, que faz a sua transformação moral. Não é o Leon Denis, não é Jesus, não é nenhum espírito, é o seu espírito que tem que fazer essa transformação, essa mudança. E é nosso próprio mérito que exime a culpa e soluciona os problemas, o que serve de estímulo para a nossa melhora mental, física e moral. Nenhuma autoridade pode absolver, perdi, Marcinho. Absolver mesmo nossas faltas e pecados, criando a ilusão de que tudo se resolve dessa simples maneira. Não falando dos nossos amigos de outras religiões, mas eu faço um monte de coisa errada. Eu ofendo, eu machuco, eu minto, eu mato, depois vou lá, confesso, eu fiz isso e assim. Lógico que não matar, né, você vai ter que responder, mas para as outras coisas é a sua consciência. Você vai rezar tantos Pai Nosso, ou você vai fazer um sacrifício, vai fazer isso, fazer aquilo, pronto, você está isento. Não é assim, gente. Se fosse assim, seria muito fácil. Não se resolve simplesmente assim. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, fica idealizado em nós. Se a gente tivesse, igual nas historinhas em quadrinho,
aquelas coisinhas aqui assim, mostrando assim as pessoas falando? Você já imaginou o que a gente ia ler na cabecinha de cada um aí? O que está escrito? Você já imaginou que às vezes a pessoa está assim, nossa, você está linda, maravilhosa. Aí lá está escrito assim, nossa, está horrível com esse cabelo, com essa roupa. Olha só como é que nós somos. Então, a coisa não é tão simples. Tudo tem que partir de dentro da gente, do nosso coração, do nosso sentimento. E a gente tem que parar de ficar esperando que o outro cresça, que o outro evolua. A evolução, ela é individual, é de cada um. Ah, você vai lá no centro, assiste palestra, toma passe que a sua vida vai melhorar. Tá, sua vida vai melhorar, mas se você quiser. Porque se você ficar esperando o passo, a palestra, para a sua vida melhorar, não vai melhorar não. Você tem que se autotransformar, você tem que se modificar. O homem cuja mente foi iluminada pela nova luz, aprende a retificar o seu proceder, a precatar-se, a preparar com cuidado o futuro. Qual que é o nosso futuro? É aqui agora? Nós não sabemos. Nós temos que estar preparados a qualquer momento. Sabe aquele negócio quando a gente vai viajar? Arruma a mala, aqui, não posso esquecer nada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, levar isso, levar aquilo. Para onde nós vamos, não levar mala não. Ou você está pronto ou não está pronto. Vai dar tempo de você voltar para refazer a mala não. Chegou o momento, tchum, você vai. E vai como? Aí que tá. Como eu estou para me fazer a minha caminhada? Como? Então vamos pensar direitinho. A outra objeção que eles fazem em relação às vidas sucessivas, se os males são merecidos e resultantes dos erros pretéritos, quer dizer, passado de cada um, são endossados pela justiça divina. Então a piedade e compaixão configurariam-se em erros, já que o sofrimento seria justo. A tendência então seria abandonarmos os sofredores. Então, se os males são merecidos, cada um está passando pelos problemas que tem que passar, porque foram erros do passado, de outras encarnações, então são endossados pela justiça divina. Então você não tem que ter compaixão nenhuma. Ah, você está sofrendo porque você fez isso. Aí que trata-se de uma argumentação capciosa. Contra a argumentação de Denis, segue uma linha doutrinária simples. O moderno espiritualismo ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos do outro para evoluir. Ninguém consegue evoluir sozinho. Ah, não, a partir de agora eu vou estudar, vou seguir uma vida diferente, não sei mais o que, vou praticar o bem. Tá, você vai praticar o bem com quem? Com o próximo. O próximo é quem? É quem precisa, é quem está junto de você, ou que está distante de você. Mas você precisa de alguém para fazer a caridade. Não tem como ser diferente. Então os homens têm que ser solidários uns com os outros. Nós temos que ser mais fraternos. Gente, Jesus já falava isso há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda não conseguimos assimilar tudo isso. Não conseguimos ainda colocar isso dentro do nosso coração, para que a gente possa realmente trabalhar nesse sentido. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos, são o resultado de nossos erros coletivos no passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Não é só para o meu melhoramento, não. Não é só para a minha evolução, não. Não é só para o meu progresso, não. É para o progresso do outro também. E aonde que às vezes a gente erra muito nisso aqui? É no lar.
Ah, fulano é impossível, não dou conta mais, vou deixar para lá. Não, é seu filho, você tem responsabilidade. É seu pai, você tem responsabilidade. É sua mãe, você tem responsabilidade. É seu irmão, você tem responsabilidade. Se você clareou um pouquinho o seu pensamento, as suas ideias, você tem como obrigação de levar isso para o outro. Não é que você vai começar a fazer sermão, não, gente, tá? Porque ninguém muda ninguém, não. Mas o seu exemplo faz modificar a pessoa. É o exemplo, né? Você fica martelando na cabeça dos outros. Ó, você precisa ir lá no centro assistir palestra, hein? Ó, você precisa fazer a sua transformação moral. Ó, não, gente. Você mostra o caminho. Cada um segue o seu. Quantas famílias são espíritas e são divididas? Tem um que é evangélico, tem outro que é não sei o quê, tem outro que é espírita, tem outro que é católico. Quantos? Aí por conta disso vai ter briga? Não. Nós não estamos falando de quê? Nós estamos falando de quê? De Deus, de caminho, de redenção, de transformação, de Jesus. Não estamos falando nada demais. Só que tem hora que nós precisamos da sacudida. Acorda, está na hora, muda. É isso que nós precisamos. Porque também, a gente só... Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando para mim. Porque olha que minha boca está perto do meu ouvido, né? Estou escutando também, estudei também. Porque se a gente só ficar falando para o outro e nós não sermos o exemplo, não adianta nada. Ah, fulano fala muito bonito lá na palestra, que já tem até umas historinhas assim, né? Que a mulher foi assistir a palestra do marido. Aí quando saiu, você fala muito bonito. Você só fala, porque lá em casa você não faz nada daquilo que você falou lá. E isso é verdade, gente. Na casa espírita é uma pessoa maravilhosa, carinhosa, amorosa, não sei o quê. Em casa é o cão chupando manga. Então nós não podemos ter duas medidas. Ou você é ou você não é. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você age ou não age. Vamos lá, senão eu me estico tudo. A caridade é a mais bela das virtudes. Só ela dá acesso aos mundos felizes. Então isso aí nós já vimos, que quando Paulo fala que fora da caridade não há salvação, não há salvação mesmo, não. E a caridade começa com a gente primeiro. É com você mesmo que você tem que começar. A caridade com você. Depois você faz caridade para o outro. Porque se você não for caridoso com você, como é que você vai ser caridoso com o outro? Ah, nós temos que amar as pessoas. Tá, você se ama? Você gosta de você? E como é que você vai amar o outro então? Então as ideias de responsabilidade e conduta moral embutidas na doutrina das vidas sucessivas acaba por repelir a maioria das pessoas. Muita gente deixa de ser espírita porque não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. É você com você, pelo grau de complexidade que apresenta. Seria muito mais fácil adotar os preceitos religiosos da fé cega e da absolvição instantânea de nossos erros e atitudes malévolas. Quantas vezes, quando eu comecei na doutrina espírita, quantas vezes eu comecei a me questionar assim, tudo que eu ia fazer, né? Eu ficava assim, gente, isso não está certo. Julgar as pessoas, por exemplo, olhar uma pessoa assim, olhar a roupa dela, nossa, que roupa horrorosa. Olha, ela é gorda, que está feia com essa roupa, será que ela não se enxerga? Isso aqui no pensamento, gente, que a gente faz. Aí eu comecei a me policiar com isso. E outras coisas mais que a gente no dia a dia vai observando. Você ter mais mansidão, você ter mais paciência, você ter mais controle de você mesmo, você ter compaixão com o outro. Aí é mais fácil se eu vou lá
conto meus pecados lá para o padre me absolve, eu saio de lá e continuo fazendo a mesma coisa. No domingo seguinte eu vou lá e faço de novo. Ele me perdoou, eu vou lá e faço de novo. Não estou falando mal do catolicismo nem de qualquer outra crença. Só estou fazendo um raciocínio com vocês. Porque a doutrina espírita vai nos mostrar é o seguinte: é você com você mesmo. Não é com a mamãe, com o papai, nem com o filhinho, com ninguém. É com você mesmo. É você sozinho contigo mesmo. Não tem outro jeito. Então, às vezes, há muito tempo atrás, quando eu iniciei, eu ficava assim, gente, isso está me cobrando muito, Deus me livre. Não é, gente, a doutrina, ela não te proíbe de nada. De nada. Você pode fazer tudo que você quiser, tudo. Ela não fala assim, você não pode andar de saia curta, você não pode andar de... Só assim, pede-se, né? Que quando a gente vai adentrar um recinto, isso em qualquer lugar religioso, que a gente tenha uma roupa adequada, né? Não vem com decote, não vem de mini saia, não vem de short, essas coisas. Mas isso é vestuário que a gente já tem como norma na vida da gente. Mas ela não te proíbe de nada. Você é que tem que agir com bom senso. Você mesmo se censura. Você mesmo dá um jeito de mudar. Outra objeção: se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, o progresso moral deveria ser sensível desde o começo dos tempos históricos. Ora, sucede coisa muito diferente. Os homens de hoje são tão egoístas, tão violentos, tão cruéis e tão ferozes como eram há 2000 anos. Dá pra gente pensar aí, né? Mas nós estamos em 2023. O Espiritismo é uma doutrina nova. Esse despertar, esse consolador que chegou, ele é novo. Então nós ainda temos muito que aprender com a doutrina. Aí vai dizer assim, a apreciação exagerada. Isso não prova nada contra a reencarnação. Houve um avanço no progresso moral e espíritos que evoluíram prosseguem a sua evolução em mundos mais adiantados e só voltam à Terra excepcionalmente na qualidade de missionários. Então quem está aqui é porque não melhorou. Nós não melhoramos. Da nossa última encarnação a esta, nós não melhoramos. Nós estamos aqui de novo. Olha o puxão de orelha aí. Nós estamos aqui de novo. Agora, esses espíritos que evoluíram, o que eles vêm fazer aqui, encarnar aqui na Terra para quê, gente? Eles já evoluíram, estão em outros orbes, estão em mundos felizes, ditosos. Eles não precisam. Eles vêm para nos ajudar. Igual o doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, foi dado a ele a mais alta ascensão. E o que ele quis? Ele quis continuar intermediando no nosso planeta para nos ajudar, para continuar nos ajudando, a mostrar para nós o que nós temos que fazer. Agora, outros estão em outros trabalhos maravilhosos no mundo espiritual. Estão progredindo cada vez mais. Outra objeção: a doutrina das vidas sucessivas se espalhando-se na humanidade produz abusos inevitáveis. Essas objeções são todos aqueles que são contrários ao Espiritismo. E Leon Denis vem trazer tudo isso baseado na codificação. Tudo dele não tem nada fora da codificação. Aí ele fala assim: não sucede o mesmo com todas as coisas no seio de um mundo pouco adiantado,
cuja tendência é corromper, desnaturar os ensinamentos mais sublimes, acomodá-los a seus gostos, paixões e vis interesses? Como eu falei, Jesus já esteve aqui conosco há mais de 2000 anos. Jesus trouxe vários ensinamentos. Desses ensinamentos, quais aqueles que realmente nós estamos seguindo? O principal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Tem hora que a gente nem se ama. Como é que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Convém observar que esses abusos, como tantos outros, não derivam da natureza da causa incriminada, mas da inferioridade do meio em que ela exerce a sua ação. Então nós temos que ver qual o meio que nós estamos. E se o mundo é de provas e expiações, nós vamos ser testados todas as horas. Nós podemos, às vezes, olhar as nossas ações, mas e os nossos pensamentos? Como é que fica? Como é que a gente faz? Pensamento voa, vai longe, né? E quando a gente lança um pensamento, não tem como você pegar ele de volta e trazer, não. Ele já foi. Outra objeção, contradição aparente dos ensinamentos espíritas a respeito da reencarnação. Durante muito tempo, nos países anglo-saxônicos, aqui ficou faltando um C, as mensagens dos espíritos não falavam, mas não, e até negaram, e isso serviu para argumento dos adversários do espiritismo. Mas passado algum tempo, nós vamos verificar que as afirmações espíritas em favor das vidas sucessivas sendo produzidas hoje nos países além-mar. Porque vocês imaginam, hoje, gente, vocês têm o celular, que a tempo e a hora, vocês estão sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Nessa época que a gente disse, não. Nessa época que era cartas, correspondências. Kardec funda a Sociedade Parisiense para fazer correspondência com os outros interessados no assunto sobre o espiritismo, e eles trocam correspondências, e aquilo era demorado. Às vezes acontecia um fato até ele tomar conhecimento, para depois ele responder e chegar até o destinatário, demorava-se muito. Então, para alguns foi fácil. Por exemplo, na França foi fácil, mas em outros países onde o espiritismo começou a eclodir, onde começaram as manifestações espíritas, era mais difícil até ter a compreensão, porque nós tivemos o Kardec, mas nesses lugares não tinha o Kardec. Então tudo era na escrita, mandava-se lá para a sociedade para depois responder. Tem uma coleção chamada Revista Espírita, que vários assuntos de vários países mandando correspondência para Kardec para ele elucidar aquelas questões que estavam acontecendo nesses países. Então houve graduação em alguns pontos do ensino, não houve contradição, nunca houve contradição, porque Kardec ele não ficou somente com alguns espíritos, eram vários espíritos, foi um trabalho árduo, compilar tudo isso, montar essas perguntas, depois consultar esses espíritos para ter as respostas que seriam coerentes. Porque quando a pessoa quer fazer objeção, gente, igual político quando faz a plataforma dele político, depois ele ganha, você vai lá que, ó, o senhor prometeu isso, 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 assim, cadê? Aí ele fala assim, isso aí foi só para me eleger. E aí, o que você vai fazer? Nada. Agora não, Kardec tinha uma responsabilidade, ele não poderia colocar nenhuma resposta no ar. Então não havia preparação suficiente para se falar em reencarnação. Está lembrado lá no início, quando eu falei que Jesus falava por parábolas, porque era uma forma mais fácil das pessoas entenderem, uma historinha mais fácil da pessoa entender? E falar de reencarnação naquela época era difícil.
para a pessoa entender que é nascer, viver, morrer e renascer. Até a gente que não sabia da doutrina ficava na dúvida, né? Então tudo há um momento certo para revelar, aptidão para receber, hora e local para tudo. Até nós, para recebermos esses ensinamentos, nós precisamos ter um preparo, uma maturidade para isso. Eu durante muitos anos eu fui católica, quase eu fui freira. Vê se pode, que freira bonitinha que eu ia ser. Aí eu descobri a doutrina espírita. E olha só, e hoje, muita coisa que eu tinha dúvida, eu não tenho mais. Porque a razão me mostrou. Outra objeção: como podem a expiação e o resgate das faltas passadas ser meritórios e fecundos para o espírito reencarnado, se este, esquecido e inconsciente das causas que o oprimem, ignora atualmente o fim e a razão de ser de suas provações? É uma benção o esquecimento do passado. Vocês imaginam que vocês estão com a família de vocês e você olha para o seu pai e fala assim: nossa, ele foi meu irmão na vida passada, ele me torturou, ele fez isso, ele fez aquilo. Vocês imaginaram que situação que seria? Então o esquecimento do passado é uma bênção. Então ele vem falando que o sofrimento não é forçosamente uma expiação. Toda a natureza sofre, tudo que vive, a planta, o animal, o homem, está sujeito à dor. O sofrimento é principalmente um meio de evolução, de educação. É estranho a gente falar isso, né? Que a dor faz a gente evoluir. Mas é verdade. A dor faz a gente evoluir. Porque neste mundo de provas e expiações, nós teremos momentos felizes, não durante todo o tempo feliz. Todos nós já passamos por dificuldade, todos nós aqui já passamos por angústias, todos nós já passamos por perdas. Isso faz a gente cair? Não. Se você acredita na justiça divina, faz você crescer, faz você evoluir. Então, quando o espírito compreende a luz intensa do além, que lhe é absolutamente necessária, uma vida de provações para apagar os lamentáveis resultados de suas existências anteriores, esse mesmo espírito, num movimento de plena inteligência e plena liberdade, escolhe ou aceita espontaneamente a reencarnação futura, com todas as consequências que ela acarreta. Aí, compreendido o esquecimento do passado, que se segue ao ato da reencarnação. Agradece a oportunidade da reencarnação, a chance de reparação, a analisar a nossa vida, fazer o nosso inventário da jornada terrestre. Olha só, que responsabilidade a nossa. Mas aí a gente tem que compreender o que é essa luz, para que a gente tenha, para aceitar a reencarnação com todas as dificuldades que nós passamos. Porque na hora que nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório no mundo espiritual, nós escolhemos, gente. Isso nós escolhemos. E aqueles que não puderam escolher? É a última chance de você. Se você não for, se você não reencarnar, você não vai ter chance mais de fazer seu resgate. Aí vem compulsório. Vai. Aí tem que vir. Não tem jeito. Chegamos à conclusão na hora. Somos nesta, como na outra vida, o que nós fizemos intelectual e moralmente. Olha o puxão de orelha, né? O esquecimento das vidas anteriores não constitui um regresso forçado na evolução já atingida. Como já visto anteriormente, há uma intuição, um limite moral que antecipa a maturidade do encarnado e o conduz à evolução através de novos aprendizados. A justiça divina repousa na ideia da reencarnação, libertação dos nossos erros. Somos atores no teatro do planeta Terra. Agora, resta saber qual é o papel que nós estamos querendo. Então, Leon Denis vai dizer uma coisa que é fantástico.
Não basta crer e saber, escreveu Denise. É preciso viver sua crença, isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. E se nós adotamos a doutrina espírita nas nossas vidas, nós temos que ter isso aqui: viver a nossa crença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque não tem ser espírita mais ou menos, não. Ou você é ou não é. Agradecemos aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita online da FEAC e da Rádio Evoluir.